Ora, vamos dar início então à resolução do problema 20. No problema 20, trata-se de um exercício relativo à condução de calor em regime permanente, como é evidente, não é? Mas com geração interna de energia. Só que agora temos um caso diferente que é em coordenadas cilíndricas. Portanto, vamos ler o enunciado e que nos diz que temos um fio de aço inoxidável que tem 3,2 mm de diâmetro, tem 30 cm de comprimento e tem aplicado uma tensão de 10 V. Okay? A temperatura da superfície exterior do fio é mantida a 93 graus. Pedem-nos para determinar a temperatura no centro do fio. Considere ainda que a resistividade do fio é de 70 microohm/centímetro e a sua condutibilidade térmica é de 22,5 watt por metro grau Celsius. Bom, eu já coloquei aqui as hipóteses simplificativas e já começamos por falar um bocadinho nelas, não é? Portanto, temos o modo de transmissão de calor de condução em coordenadas cilíndricas. A transmissão de energia é feita unidirecionalmente, na direção radial deste nosso fio. Vamos considerar regime permanente e com geração de calor no material. Okay? Portanto, o pedido que nos é feito é para determinarmos a temperatura no centro do fio. Reparem, nós temos um fio elétrico, não é? Ao fim e ao cabo aquilo que temos aqui é um fio elétrico. Com a passagem da corrente elétrica faz com que haja aumento da sua temperatura por efeito Joule. E vamos recorrer então aos nossos conhecimentos já da parte elétrica, considerar que este fio é atravessado por uma determinada corrente e vamos determinar qual é que é a potência gerada então por este fio. Então vocês reparem, nós podemos então recordar-nos e tentar aqui colocar a equação que vamos utilizar. Ok, ela foi parar aqui dentro. Portanto, nós temos que uma resistência. Desculpem lá, que aqui vamos passar por aqui. E portanto, vamos ver se a gente agora aqui consegue continuar a escrever uma resistência elétrica. É dada então pela expressão, se recordam. Portanto, vamos colocar aqui o ρ, que não é mais nem menos do que a resistividade, certo? Do material. Está aqui ρ. Vezes então o quê? O comprimento do fio a dividir pela sua secção. E portanto vamos usar aqui a fração, em que vamos colocar aqui na parte superior o L, comprimento, e aqui até vamos colocar aqui a área transversal, correto? Bom, se nós substituirmos então por valores, eu vou tentar introduzir aqui a folha de cálculo. Vamos ver se é possível, como é que isto funciona. Ok, portanto aqui está o último ficheiro que a gente... porque ele está aberto. Portanto, já tinha aqui, tem que fechar. E a ver se agora conseguimos introduzir
Portanto, estamos aqui no exercício 20 e vamos então continuar. A nossa resistência, então, só vou aqui utilizar, seria então a resistividade. Atenção que a resistividade que nos foi apresentada é de 70 micron ohm por centímetro. Ok? Reparem aqui não está correta a sua transformação. Vou aqui tentar só passar este para o tipo de letra que é symbol. Ok, agora creio que já está em condições e portanto vou aqui aproveitar e fazer as contas. Portanto temos os 70, vou colocar isto em ohm, portanto ele está em micro ohm, portanto depois tenho ali centímetro. Reparem, eu posso deixar ficar em centímetro porque tenho ali 30, portanto escuso estar a converter, não é? Porque agora tenho que ter a noção que vou também dividir pela área, mas também vou ter que colocar em centímetro quadrado para isto ficar tudo a bater certo e ficar tudo em ohm, está bem? Portanto, nossa área será π. Podemos fazer πr ao quadrado, não é? O r é 1,6 mm, ora 1,6 mm será 0,16 ao quadrado. E portanto obtemos aqui o valor de 0,026 ohm. Está bem? Ok, calculada então a nossa resistência, reparem que aquilo que queremos obter, como é evidente, é o quê? Queremos saber a potência, certo? Portanto, a nossa potência, nós podíamos fazer potência igual a RI quadrado, não é? E portanto agora falta-nos determinar a intensidade corrente. Poderíamos fazer assim, ou então através já da própria tensão e fazermos a conta direta. Mas por uma via de cálculo das propriedades, vamos aqui determinar estes parâmetros, está bem? Portanto, a nossa intensidade corrente há de ser igual à tensão. A tensão são 10 volts, não é? Acho que era isso que tinha sido referido. Exatamente. 10 a dividir então pela nossa resistência. Portanto, temos aqui determinado o nosso valor da intensidade corrente. Ora, neste momento podemos determinar então a potência que está a ser transmitida e vocês parem será igual a este vezes este ao quadrado. Portanto, o valor que obtivemos 3.829,75, como é evidente estamos a falar em watt, e esta potência não é mais nem menos do que o nosso Q gerado, certo? E portanto este calor gerado, nós aquilo que precisamos para a resolução do nosso exercício será a determinação do fluxo volumétrico. Portanto, o nosso QG, que é igual à geração interna de calor, a dividir, como é óbvio, pelo volume, né? Portanto, vamos aqui então fazer a nossa conta. Portanto, será este valor a dividir por π. Agora sim já devemos utilizar isto em metros, não é? πr ao quadrado vezes os 30 centímetros, portanto 0,3. Creio que está tudo exato.
Portanto, vocês reparem que deu-nos um número muito grande, portanto vamos colocar isto em formato aqui científico e portanto será 1,59 vezes 10 levantado a 9 watt por metro cúbico. Tá bem? Portanto, é este o valor que iremos utilizar então na nossa expressão. Bom, eu agora quero voltar aqui a nossa... Okay, eles ficam aqui depois, está bem? Portanto, os exercícios que temos vindo a resolver com o ficheiro aqui colocado, depois estão aqui a ser anexados. Depois vou partilhar isto convosco. Mas chamar-vos aqui a atenção, então, para a continuação da nossa resolução. Nós vamos aqui tentar que isto ficasse agora aqui em menor tamanho, né? Dava bastante jeito. Não estou a conseguir pôr isto, mas a gente vai aproveitar aqui o resto do espaço. Vamos aqui só alargar isto. E portanto, agora já temos aqui então o cálculo do nosso fluxo volumétrico. Vamos continuar, porque aquilo que queremos fazer, se não esquecer, é determinar a temperatura no centro do fio. Bom, para isso temos que então recorrer à equação geral da transmissão de calor em coordenadas cilíndricas, como demos na aula teórica, e começar já a pensar na sua simplificação. Portanto, não vamos estar a escrevê-la completamente, vamos aqui apresentar então a equação já na sua forma simplificada, porque já escrevemos aqui as hipóteses simplificativas e, portanto, vamos fazer o mesmo aqui. Começamos então por referir que só temos o quê? Só temos transmissão de calor unidirecional, portanto isto faz com que a gente tenha a transmissão de calor apenas aqui de 2T sobre dR2, não é? Portanto, já temos aqui o fluxo de calor que será apenas numa das direções. Depois, como estamos em coordenadas cilíndricas, se estão recordados, ainda teríamos agora a componente da primeira derivada, não é? Portanto, 1 sobre R, que aquilo era uma derivada composta, certo? Uma integração de uma derivada composta e, portanto, teríamos aqui 1 sobre R e agora dt dr. Muito bem, isto já está contabilizado. Agora o que é que temos ainda? Regime permanente, portanto não há acumulação de energia nem portanto, dissipação, e aquilo que há é congeração interna de calor. E portanto, com geração interna de calor, nós vamos obter menos o nosso fluxo volumétrico, desculpem. Portanto, nosso QG sobre a condutibilidade térmica do material. Bom, tendo agora a nossa equação, como é óbvio, vamos aqui, visto que nós precisamos de várias equações, não é? Nós vamos aqui simplificar a nossa expressão
vou passá-la aqui para baixo para podermos continuar a resolução. Reparem, nós temos aqui a possibilidade então de multiplicar isto tudo por R. É uma simplificação. Queremos depois obter a expressão da primeira derivada. Eu aquilo que vou fazer aqui é explicar aquilo que teríamos que fazer, porque vocês têm a dedução na sebenta e fizemos ainda em tempo de aula. Nós temos aqui então multiplicar aqui tudo por R. Desta forma ficaríamos R de 2t sobre dr2 mais dt dr igual a menos qg vezes R sobre k. Ora, isto permitia-nos olhar para a expressão e perceber que tínhamos aqui uma função composta, R dt dr, e isso iria-nos, ao fazer a primeira integração, obter a primeira constante C1. Fazendo a segunda integração, iríamos obter então a função t de r. Mas, portanto, a primeira integração diz-nos então, vamos aqui aproveitar isso, que o nosso dt dr será igual então a menos qg sobre k, e agora aqui em baixo já fica 2k, não é? Porque é a simplificação. Aqui vai ficar o nosso R. E vamos ter que introduzir aqui então a nossa constante C1. Certo? Desta maneira, a primeira integração obtivemos a função que aqui está. Bom, se fizermos então a segunda integração, vamos obter a equação para t de r Portanto, o nosso TDR agora sim será aqui isto que nós temos aqui. Agora, em baixo, em vez de ser 2k, será 4k, né? Aqui já vamos ter o r ao quadrado, e daí que aqui a função também passa a ser uma parábola. Depois, como tínhamos o nosso C1 sobre R, né? Porque tínhamos que dividir tudo por R, o integral vai nos dar logaritmo, e portanto é isso que agora vamos ter aqui à frente, vezes ln de R. E agora mais a nossa segunda constante de integração C2. Bom, este é daqueles tipos de exercícios em que nós pretendemos determinar o perfil de temperaturas ao fim e ao cabo no nosso sistema. Se vocês virem, quando nós resolvemos aqui a equação, será fácil nós percebermos que vamos obter então a resposta ao nosso problema, não é? Portanto, quando nós vamos ter a temperatura máxima, que é isso que estamos aqui à espera que aconteça, porque temos o nosso sistema, que é o fio, banhado de ambos os lados pelo mesmo fluido, ele está exposto ao ar ambiente, e se conhecemos a temperatura desta superfície, 93 graus, portanto, tudo aquilo que aqui acontece é pela geração interna de calor e pela transmissão de calor por condução em condenadas cilíndricas, e vamos obter, como é óbvio, a temperatura máxima que aqui ocorre, que será no centro. Está bem? Portanto, esta daqui vou designar por a nossa equação 2 e aqui vai ser a nossa equação 3. Está bem?
Muito bem, temos então já 3 equações. Queremos passar a determinação das nossas constantes C1 e C2. Para isso, vamos recorrer ainda aqui à parte da análise através de um balanço de energia. Vamos ver se daqui resulta algo para a nossa resolução. Então vamos ver. Determinação das constantes C1 e C2. Okay? Para a determinação das constantes C1 e C2, como eu vos estava a dizer, a primeira coisa que vamos fazer então será um balanço de energia ao sistema. Portanto, e o nosso sistema é aquele volume de controle que tínhamos ali atrás, certo? Neste volume de controle nós então podemos aqui escrever uma nova equação em que vamos escrever que tudo aquilo que está a entrar terá mais aquilo que é gerado, não é? Seria igual àquilo que seria acumulado, correto? Portanto, se nós pensarmos nessa expressão, aquilo que eu estou a dizer é pura e simplesmente nós aqui escrevermos. Ok, vou aproveitar, tentar fazer isto. Ok, portanto este Q, ainda vou aqui dar-lhe o acento. Portanto, isto que eu acabei de fazer aqui, vamos então dizer que menos aquilo que está a sair, aquilo que entra menos aquilo que sai, mais aquilo que é gerado nós já conhecemos, será igual àquilo que possivelmente estaria a ser acumulado, correto? E, portanto, esta é a expressão que eu acabei de referir. No entanto, para nós, esta expressão já não tem utilidade, porque nós já sabemos simplificá-la, não é? Portanto, já podemos passar ao passo seguinte e dizer assim: bom, o nosso Q gerado, que nós conhecemos, será igual àquilo que está a sair. Certo? Porque aquilo que está a entrar não está a entrar nada, porque nós temos o fluxo unidirecional, como referimos, à geração interna de calor, portanto o fluxo é de dentro para fora. Daí que seja importante que a gente faça a correta análise do nosso problema. Se nós não fizermos, não éramos capazes agora de estar aqui a fazer este tipo de consideração, está bem? Portanto, vamos dar continuidade, tentar agora passar esta expressão para aquilo que nos é conhecido, não é? O que é gerado, o que é o que sai. Portanto, o que é gerado já percebi, que já tenho o seu cálculo feito ali atrás. Vamos agora aqui colocar então o nosso que é gerado. Eu já vou aqui colocar a expressão, só para isto também ficar com um arranjo como nós estamos ambientados, não é? Portanto, agora aqui é o nosso fluxo volumétrico. Se é o nosso fluxo volumétrico, vamos multiplicar pelo volume, não é? E o nosso volume não é mais nem menos do que πr ao quadrado vezes L. Ok? Está aqui. Agora o nosso calor que sai, como é evidente, o que é que será? O que é que será o nosso calor que sai? Isso mesmo. Terá que ser o fluxo de calor que deixa que vai chegar à superfície por condução de calor. Portanto, nós vamos ter o nosso Q de condução, okay? Em que para nós aquilo que será importante é perceber que este é o fluxo de calor que atravessa depois a nossa fronteira no raio R. Não é?
Muito bem, então agora podemos já utilizar aqui esta parte do fluxo de calor. Muito bem. E vamos dizer então que isto daqui será igual à nossa lei de Fourier, não é? Portanto, menos K do material vezes a área, ok? E vezes agora quem? O nosso ΔT sobre o ΔR, que ao fim e ao cabo, se nós pusermos isto ainda na notação diferencial, percebemos logo que isto é como se fosse dt dr. Por isso eu vou até escrever dessa forma, dt dr, como é evidente, isto na zona de R igual a R, não é? Portanto, é isso que nós queremos e eu vou deixar desta maneira porque isto vai ser-nos útil na sua resolução, não é? Certo? Não sei se ficou claro, vou só recapitular. Aquilo que tivemos aqui a fazer é escrever as equações para a determinação das constantes C1 e C2. A primeira coisa que fizemos foi então um balanço de energia ao nosso sistema, que é um volume de controle que tínhamos aqui atrás, e verificamos então que da equação geral, em que temos tudo aquilo que entra menos aquilo que sai, mais aquilo que é gerado será igual àquilo que é acumulado. Como estamos em regime permanente, o que é acumulado é igual a zero. O nosso que é gerado já é conhecido. O que está a entrar não existe. Portanto, só temos então que o nosso calor gerado é igual àquilo que vai sair do nosso sistema. E, portanto, aquilo que escrevemos foi cada uma destas parcelas do que é gerado e do que é que sai. Está bem? Portanto, vamos continuar. E vamos determinar agora a determinação, por exemplo, da primeira constante. Como é que podemos fazer isto? Se nós aplicarmos, porque nós sabemos qual é que é a distância, portanto, o raio na dimensão R, não é? Portanto, na dimensão R nós sabemos o raio, que são os tais 1,6 mm, desculpem, e portanto podemos aplicar a nossa equação dT/dr para essa fronteira, não é? Porque é aí que vai se dar então a transmissão de calor. Portanto, se eu agora pegar nesta expressão que tenho aqui, ok? Olhar para ela e veja assim. Bom, eu acabei de dizer que se aplicar esta equação de dT/dr para R igual ao raio, eu vou ter então que o nosso, que é gerado, desculpa, dT/dr, estão a ver, seria igual a QG é πr ao quadrado. Portanto, isto que aqui está estaria aqui e por baixo nós teríamos então menos KA, não é? E agora? A área, como é evidente, só um instante. Ok, vou só então aqui, desculpem a interrupção. Portanto, o K seria então vezes a área. A nossa área é 2 vezes o π, certo? Π, depois o R e, como é evidente, vamos ter ainda o L. 2πrl, que é a área, é o perímetro vezes o comprimento. Portanto, o resto vou apagar e se olharmos para aqui, nós percebemos que então que isto vai se simplificar. O π corta, o quadrado corta aqui com o R, o L corta com o L e ficaria apenas que o nosso dT/dr para R igual ao raio seria então dado por vamos aqui
aproveitar ainda a equação, menos, okay, isto desaparece, aqui ficaria então apenas assim, não é? Portanto, é o que teríamos. Menos QG vezes R sobre 2K. Bom, com isto, nós podemos agora igualar a nossa equação que está aqui em cima, a nossa equação 2, e já vamos perceber que poderíamos então, com base nestas duas, determinar então a constante C1. Portanto, nós aqui constatamos, se vocês virem, se isto é verdade, nós constatamos que para R igual a R, não é? Nós temos então que o nosso dt de R era esta expressão que aqui está, e isto só é possível se aqui nesta segunda equação, o que é que vai ter que acontecer? Portanto, aqui seria isto só é possível se C1, como é evidente, for igual aqui. Aqui podemos então dizer que o nosso C1 é igual a 0. Certo? Portanto, conseguimos constatar que a nossa primeira constante de integração resulta, estão a ver? Portanto, aqui era dt dr, volto a dizer, em R igual ao raio, e se nós fizermos esta expressão, isto só é possível, estão a ver? Igualando as duas. Portanto, este vai-se para o outro lado, é exatamente o mesmo, menos com mais vai dar 0, e portanto C1 tem que ser igual a 0. Resolvendo a expressão, obtivemos então a primeira constante de integração. Isto permitir-nos simplificar aqui esta expressão, porque já teríamos então que o TDR teria a ver com este primeiro termo, o segundo termo desapareceria e seria então mais C2. Portanto, agora o que é que vamos fazer? Vamos aplicar exatamente... desculpa, eu aqui pensei que isto passaria por trás, mas vamos dar continuidade a esta parte. Vamos agora aplicar a nossa segunda parte para a determinação das constantes. Aqui já vamos ter então a nossa segunda parte. E a nossa segunda parte é para R igual ao raio, a R, nós obtivemos que a temperatura é igual à temperatura de superfície, correto? É isto que nós sabemos. Se nós fizermos agora a substituição aqui na equação 3, vamos obter que o nosso T de R, né, seria igual agora a um TS portanto este nosso ds aqui ficaria tudo igual, este desaparece e temos agora então mais C2. Ora, daqui obtemos então que o nosso C2 é dado então pela expressão da soma das outras duas, dos outros dois termos, não é? E podemos então agora tentar reescrever o nosso TR e vamos agora fazê-lo também. Portanto, substituir isto que aqui está, agora vamos reescrever a nossa equação e vamos obter então portanto o nosso TDR igual a QG sobre 4K R ao quadrado, agora não será R ao quadrado, vamos aqui
Hoje realmente estou bastante aflito aqui da tosse. A princípio não será, como é óbvio, nada relacionado com esta epidemia que anda aí. Portanto, eu agora, só por uma questão de evidência, o nosso R na fronteira vou-lhe chamar um R maiúsculo também, só para ficar claro que estamos aqui a considerar desde a fronteira até ao centro, por exemplo, não é? E portanto agora o nosso R normal, que é da função, é o R minúsculo, já aqui está, e agora apenas vamos aqui pôr mais o nosso TS, não é? Bom, temos aqui então a expressão que irá nos permitir determinar o perfil de temperatura ao longo do nosso fio. Agora, necessitamos de uma nova condição de fronteira e aquilo que nós sabemos, vou voltar cá em cima, aquilo que nós sabemos é que o fluxo de calor que é gerado, como está banhado nas mesmas condições em todas as direções, ele no seu centro irá apresentar então o valor máximo, e isto significa que o nosso declive da função aqui na primeira derivada será então igual a zero. E isso, portanto, vamos utilizar a primeira derivada, né? Portanto, a temperatura do valor no centro. E, portanto, podemos aqui, então, escrever por fim que a nossa temperatura, por aqui atrás, T do centro, né, será igual, então, a um T de R, em que este R é igual a zero. E isto não é mais nem menos do que o nosso T máximo, que nos é pedido. Isso será dado agora em termos de substituição de valores. Vamos aqui pegar na função que aqui está e colocá-la aqui. Está bem? Portanto, olhando para esta expressão, nós já conhecemos todos estes valores, certo? Agora o R será 0, este valor já o conhecemos, são os 16 mm, este valor já obtivemos anteriormente 1,59 vezes 10 à nona, a condutibilidade térmica também sabemos o valor do enunciado, temperatura de superfície também sabemos o seu valor, portanto podemos voltar aqui ao Excel e já substituir para a determinação da temperatura máxima. Está bem? Na temperatura máxima, vamos então obter o valor, está aqui 1,59. Vamos dividir então por 4 vezes os 22,5 que ali estão em cima. Agora aqui temos que multiplicar isto por o raio ao quadrado, 0,0016 ao quadrado, menos 0. Okay? Não vale a pena estar aqui a colocar, só o puxo para vocês identificarem, mais a temperatura de superfície, que é de 93 graus. Podíamos ficar aqui na dúvida se deveríamos colocar em graus Celsius ou graus Kelvin. Reparem, isto que aqui está resultou do quê? Que resultou de uma equação através de fluxo de energia em que nós estamos a utilizar a temperatura em graus Celsius. Portanto, é isso que vamos aqui colocar. Obtivemos então aqui o valor de 138,15 graus. Bem? E portanto, neste momento, nós obtivemos aquilo que nos foi pedido, o valor de 138,15. Mas vocês reparem, eu agora estaria em condições para determinar, se isto daqui fosse um gráfico, agora temperatura raio, okay? Estaria em condições de determinar qual é que seria o perfil de temperaturas
ao longo deste fio de aço inoxidável, está certo? Bom, chamar a atenção então para a resolução deste exercício, comparativamente àquilo que tivemos a fazer na aula passada em relação a coordenadas cartesianas, é a maior diferença, certo? Portanto, as coordenadas cilíndricas, embora pareçam mais complexas, elas, na realidade, se tivermos em atenção a questão matemática da dedução da primeira integração e da segunda integração, que são integrações muito simples, ok? Como nós podemos ver aqui, são regras matemáticas muito simples. Temos que estar atentos a isto, ok? Utilizar a nossa sebenta, os nossos apontamentos, rever um bocadinho esta parte da análise matemática, perceber que de onde é que a gente está a ir buscar estas duas constantes que nos aparecem na função t de r e como é que as podemos determinar, e desta maneira seguimos aqui a estrutura de resolução e conseguimos, por fim, determinar a nossa temperatura máxima ao longo do fio. Como eu acabei por referir, neste momento estaríamos em condições de determinar a temperatura em qualquer raio que fosse pedido. Se nós tivéssemos o interesse de determinar a uma distância média, bastava utilizar a equação do T de R, já sabíamos aqui então, e podíamos colocar o raio que nos interessasse. Bem? Bom, espero que tenham gostado. Obrigado.